Vamos falar agora aqui um pouquinho sobre sistema tributário. A ideia não é entrar em muitos detalhes, nem dar nenhum tipo de consultoria aqui sobre escolha tributária, é mais revisar alguns conceitos e entender também onde que esses caras entram lá no nosso DRE, como que a gente posiciona eles dependendo do tipo de opção tributária que a gente segue. Então, basicamente, a gente tem três sistemas ali, né? O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. O que vai diferenciar esses caras, né? Primeiro, o que vai diferenciar a escolha entre o simples, o presumido e o real? Então, a primeira delas é o faturamento da empresa, né? Eu preciso entender qual é o meu faturamento para entender quais são as minhas opções. Faturamentos mais baixos vão permitir que eu escolha entre os três sistemas e normalmente eu opte pelo Simples Nacional. Se eu tiver um faturamento muito alto, eu vou ter algumas limitações e vou ter que optar entre o presumido e o real, ou nem vou ter essa escolha, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. Avaliar a necessidade de créditos e débitos de tributos, entender se eu tenho uma estrutura para gerenciar impostos, né? Então eu tenho ali um setor contábil destinado a isso, ou eu tenho que optar necessariamente por uma opção mais simples, que vai me exigir menos operação, já que eu não tenho uma mão de obra destinada para esse setor. Eu opero acima ou abaixo da média do mercado? Eu quero divulgar os meus resultados? Então vamos entender um pouquinho aqui sobre esses caras todos e o que influencia essa escolha entre os três sistemas. Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. O Simples Nacional, como o próprio nome já diz, é o nome mais simples. Então eu vou ter ali uma operação muito simples em relação a essa contagem de tributos, né, esse pagamento de tributos. As alíquotas, né, o percentual que eu pago de imposto ele é totalmente facilitado, justamente para eu não precisar ter ali uma mão de obra, uma estrutura extra totalmente dedicada para isso. Eu vou ali entender meu faturamento, entender qual é o meu setor, me alocar em alguma tabela lá do Simples, né, e a partir disso ver o quanto que eu tenho que pagar em relação a minha receita, né? Lucro presumido e lucro real, não. Eu tenho que ter um cuidado um pouco maior, né? Como que funciona o lucro presumido? Basicamente, o lucro presumido, o governo diz assim, cara, tu é do setor de engenharia, tu tá atuando nesse mercado, então eu vou presumir que o teu lucro nesse ano vai ser de, sei lá, 15%. Então eu vou pegar o meu faturamento, em cima do meu faturamento eu tiro essa presunção de lucro que o governo acha que eu vou ter. Então não importa o quanto lucro eu tive, eu tenho que seguir essa presunção que o governo está sugerindo. Então o governo diz que eu vou ter um lucro de 15%, beleza. Se eu tive uma receita de 100, eu vou tirar 15% de 100, eu vou ter 15 reais e sobre esses 15 reais é que vai incidir as minhas alíquotas de imposto de renda e os demais impostos e tributos que eu tenho que arcar. Já o lucro real não tem uma presunção de lucro, é o teu lucro real. Não importa se tu teve 15% ou 20%. Né? Então vamos supor lá que eu tive 10%, beleza. Eu vou ter lá a minha receita de 100 reais, eu vou ter um lucro de 10 reais, que daria 10%, né? E aí em cima desses 10 reais é que vai incidir as minhas alíquotas tributárias. Então isso é mais uma escolha que eu tenho que fazer e entender o que faz mais sentido para mim, né? Se eu tiver um lucro abaixo do que a presunção do governo, é interessante eu seguir o lucro real. Então eu vou ter um lucro menor do que o governo acha que eu vou ter e eu vou pagar imposto sobre esse lucro. Agora, se eu tenho um lucro maior do que o governo está presumindo, então vamos supor que o governo presume que o setor de engenharia civil vai ter um lucro de 15%. Mas na verdade a minha empresa ela é mais eficiente, ela opera com 20% de lucro. Não importa, né? Se eu optar pelo lucro presumido, eu vou seguir a presunção do governo. Eu não vou pagar imposto sobre esses 5 reais a mais que seria a minha eficiência, né? Então, se eu tenho um lucro de 20%, mas o governo está presumindo que eu vou ter de 15%, eu vou seguir a presunção. Já o lucro real, não. Eu vou seguir o que eu realmente tive de lucro ali. Então, essa é a principal diferença. O Simples Nacional vai ser só eu entender qual é o meu setor, qual é o meu faturamento. Então eu tenho várias faixas de faturamento. Se eu faturo de tanto a tanto, eu pago isso aqui de alíquota. Claro que eu tenho que me enquadrar ali nas tabelas do Simples de acordo com o setor que eu estou inserido. Mas eu encontro a minha tabela, encontro ali qual é a minha alíquota de acordo com a minha faixa de faturamento. Então vai ser, sei lá, 15%. E aí vai ser 15% sobre o meu faturamento. Já quando a gente fala de lucro presumido e lucro real, eu estou falando de valores em relação ao meu lucro. Lá embaixo, lá na última linha, lembra que a gente viu aquela estrutura do DRE que chegava lá embaixo, depois do lucro operacional, eu tinha um lucro antes do imposto de renda. É justamente sobre esse lucro que vai incidir as minhas alíquotas do lucro presumido e lucro real. Já o Simples Nacional é o imposto que entra direto na minha receita bruta de vendas. Ele incide direto sobre a minha receita e não sobre o meu lucro. E essa é a principal diferença que eu queria tentar aqui para vocês, né? Claro que a gente revisou aqui os conceitos mais para manter lá mesmo e fixar a ideia de cada um deles. Mas a ideia é entender onde que esses caras incidem, né? Então, a escolha de faturamento, o que ela depende? Cara, se tu tem um faturamento até 4,8 milhões, tu pode optar pelos três sistemas tributários.
Obviamente que a grande maioria das pessoas, empresas, opta pelo simples, porque ele é muito mais simples, né? Eu só pego ali a alíquota, incido no meu faturamento, não tenho que... É uma única alíquota que tem todos os impostos que eu deveria estar pagando, então facilita muito a minha operação, né? Então por isso que normalmente as empresas que faturam até 4,8 milhões acabam optando pelo Simples Nacional. Depois disso, eu posso optar pelo lucro presumido, né, ou pelo lucro real. Então aqui é uma escolha que eu faço entre 4,8 milhões e 78 milhões. Essa escolha vai depender justamente dessa eficiência minha. Será que eu sou mais eficiente que o mercado? Eu tenho um lucro maior do que o governo está presumindo que o meu setor vai ter? Ou eu tenho um lucro menor do que o governo está presumindo que esse meu setor vai ter? Isso vai depender muito da minha escolha, fora também que empresas com lucro real têm ali também que informar os seus dados de forma mais detalhada, né, para entender onde que está incidindo, e com lucro presumido tem uma certa reserva, né, um certo segredo maior em relação a isso, não precisa declarar tanto em relação ao lucro real, essa seria outra consideração também, mas aqui fica muito em relação à empresa, né, escolher qual sistema ela vai seguir, e a partir de 78 milhões, a empresa tem que obrigatoriamente operar no lucro real. Esse é o sistema tributário aí obrigatório que a empresa tem que seguir. Então esses aqui são os nossos 3 sistemas tributários que eu quis trazer para vocês, para a gente entender qual é a grande diferenciação deles, tá? E aí, entendendo o seguinte, bom, Felipe, a partir disso, onde que eu tenho que posicionar a minha alíquota de imposto? Quanto que eu tenho que cobrar lá no meu DRE? O que isso aqui vai diferenciar, tá? Se eu tiver o Simples Nacional, o que as pessoas fazem é subir esse imposto lá para cima. Então lá onde a gente tem impostos sobre vendas, que a gente deu o exemplo do ICMS, normalmente quem opta pelo Simples Nacional coloca essa taxa de imposto lá em cima. Então eu tenho a minha receita bruta, eu tenho o pagamento do meu Simples Nacional, que entraria ali como um imposto sobre venda, e depois eu tenho a minha receita líquida, e aí desce toda aquela estrutura que a gente viu, né? CMV, CSP, o CPV, vou descer lá pelas minhas despesas, vou chegar no lucro da minha operação, vou ter lá as minhas despesas financeiras, e normalmente aquele lucro antes do imposto, ele acaba sendo o mesmo que o meu lucro líquido ali, né? Porque eu não tenho nenhum imposto que incide ali, já que eu já descontei o Simples Nacional lá em cima da minha receita bruta. Quem opta pelo lucro presumido e pelo lucro real, como esses impostos incidem sobre o lucro e não sobre a receita, posicionam ele lá embaixo da mesma forma que a gente viu na estrutura que a gente viu no nosso DRE. Então isso também é só um limiar para vocês considerarem e entenderem. Bom, eu opero no Simples Nacional, eu opero no lucro presumido ou no lucro real. Então entender também essas características aí. Felipe, eu não opero nem no lucro real, nem no lucro presumido, nem no Simples Nacional. Então, provavelmente vocês optem por alguma outra opção ali. Então, por exemplo, eu poderia ter um MEI, né, em que eu atuo totalmente de forma autônoma, com uma equipe um pouquinho menor, eu tenho um faturamento um pouco mais restrito e tranquilo, né? E aí o MEI, ele entra como uma taxa fixa, né? Então, ele é um imposto que eu pago ali, mais ou menos uma taxa mensal que eu pago do MEI para ter esse pagamento. E aí vocês também têm total liberdade para entender onde que isso vai entrar, né? Eu colocaria lá em cima também em deduções, caso eu fosse um MEI. Não colocaria abaixo do lucro antes do imposto lá, né? Então também subiria junto com o Simples Nacional a taxa do MEI. Então isso vocês vão ter que entender a forma de pagamento que vocês, a forma de sistema tributário que vocês utilizam para conseguir posicionar isso no DRE de uma forma cronológica que faça sentido. Bom, o Simples Nacional incide sobre a receita, cara, eu vou botar ele pertinho da receita. Eu não vou botar ele abaixo do lucro se ele não incide sobre o lucro. Ah, o lucro real e o lucro presumido incidem abaixo do meu lucro, né, depois lá da receita, em relação ao meu lucro, então beleza. Então eu vou puxar esses caras e vou posicionar eles lá embaixo. A gente vai entender como que a gente vai determinar esse posicionamento agora, quando a gente for falar um pouquinho mais do nosso Power BI, que é onde está lá o nosso DRE bem completo, no nosso dashboard com todos os indicadores.